Sérgio, pela disponibilidade, porque foi bem difícil a gente conseguir um médico, então uma pessoa que está aqui deu o seu sim prontamente, como diz o Dr. Maurício, né? Por uma realidade que a gente precisa trabalhar aqui na nossa casa, né? Que é sobre os idosos, né? O envelhecimento. Então, realmente, em nome da diretoria, né? Já agradeci pela sua prontidão, pelo seu trabalho aqui com a gente. Né? Tomara que a gente consiga ter mais vezes, né, sua presença aqui e dizer que a gente está muito contente, né, como equipe, né, e que a gente possa aproveitar bastante, né, que realmente ter uma presença aqui de um médico com experiência, com esse carisma, né, a gente quase não vê, né, esse lado humano dos médicos hoje estão bem afastado, né, da medicina, então a gente agradece, né? Que a gente possa ter uma manhã muito rica aqui. Obrigada, viu, doutor? Bom, em primeiro lugar também, eu gostaria de agradecer o convite, né? Quando o Maurício me convidou, eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente. Confesso que fiquei até um pouco ansioso, porque eu não trabalho como palestrante, raramente. Eu fiz, acho que, 20 palestras da minha vida médica. Né? Embora é uma coisa que eu, na verdade, sou pouco solicitado, né? Mas eu queria agradecer e, assim, no momento em que eu cheguei aqui, eu fiquei encantado, né, com a recepção da Viviane a princípio, de todos vocês. E queria dizer também que eu me coloco à disposição de vocês como médico da casa, né? A minha vida é muito corrida, mas programada não tem problema nenhum. Né? Eu consigo me ajustar para que eu consiga continuar, se houver um desejo, se a gente conseguir superar as expectativas de vocês, né? Continuar fazendo palestras a temas que a gente define um tempo antes, né? Então essa dificuldade vocês não vão ter mais. Queria deixar também de antemão, depois de conhecer a casa, ver os locais, né, que isso não é demagogia, né? Muito pelo contrário, eu também trabalho em uma instituição de longa permanência de idosos, a Vicentino, em Sertãozinho, da Igreja Católica, né? Pouco tempo, 32 anos. Né? Então, ali os idosos já rodaram todos. Daqui um pouco é o médico que vai rodar. Porque, na verdade, eu tenho um prazer, uma satisfação, porque eu aprendi muito cedo que quando a gente presta serviço a alguém, sempre esse alguém em segundo lugar. Em primeiro lugar, você presta para você. E para finalizar a abertura, eu gostaria de agradecer, de parabenizar, né, o Eduardo e a Tati, né, que são realmente missionários, e toda a diretoria, que eu tenho certeza que nós estamos aqui falando e todos participam do mesmo contexto de entendimento, né? Então eu queria parabenizá-los por essa atitude que eu vi lá 20 anos, não é não, vai fazer 22 agora em dezembro, de acordo com... 23, né? 22. Foi 17 de dezembro de 2002. Então vai fazer 22 anos, né, que existe essa casa, que é um trabalho de formiguinha em termos mundial, um trabalho de uma fera mais tranquila, um cãozinho dentro do setor do Brasil, é um leão dentro de Ribeirão Preto, né? Isso é muito importante acontecer, porque a qualidade de vida das pessoas que atingem 60 anos ou mais, nós vamos apresentar para vocês alguns detalhes, que também não vai ser demorado, porque a gente possa depois discorrer, né? E isso gera qualidade de vida. Isso que vocês estão fazendo, né, gera qualidade de vida para o envelhecimento. E o envelhecimento, ele pode ser visto sobre várias vertentes, né? E a vertente principal é a vertente, como vai? É a vertente de uma qualidade digna. Dignidade não precisa de beleza física. Dignidade precisa de entendimento, interação. E isso que vocês fazem aqui é o mais importante. É um olhar um pouco mais humano para todos. Bom, muito prazer. Viu? Beleza. Tá? Então,
você chegou na hora, porque nós estamos iniciando aqui, depois da abertura, tá? Eu desenvolvi 2 temas que, na verdade, não precisam ir uma atividade interativa depois, né? E eu resolvi falar sobre envelhecimento, que talvez seja a primeira vez mesmo que a gente está se reunindo, e eu gostaria que vocês entrassem dentro desse contexto dos envelhecimentos, desde a antiguidade até agora. Por quê? Porque as coisas mudaram muito, né? Os paradigmas do próprio processo evolutivo faz essas mudanças, você querendo ou não, e a gente vai tentar discutir rapidamente. Antes de discutir, eu vou passar um filminho, né? Pedir ajuda para o meu colega aqui. É só meu assistente. É esse filminho? Posso clicar nele que vai aparecer? Não. Ah, porque você colocou na forma já a apresentação. Isso. Tá aqui, ó. Tem que botar. Isso. Pode botar? Aí é só dar o... Esse filme, e vocês, eu não sei se vocês já viram, esse filme faz 20 anos que eu tenho ele guardadinho. Porque foi quando começou, não tinha esse negócio de toque-toque, como é que chama esses TikTok, essas coisas aí, né? Não tinha. Mas esse filme mostra uma realidade muito presente na atualidade que eu gostaria que você, não sei se vocês já viram. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Eu pergunto para os idosos, não sei se vocês já tinham visto, né? Eu pergunto para os idosos se eles acham que a vida passou rápido. Olha, 99% dizem, doutor, é incrível, passou muito rápido, né? Então esse vídeo é uma reflexão para nós. Esta palestra, na verdade, ela está direcionada a vocês e a nós, para que isso seja um chamamento para mudança de comportamento, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Acho que agora eu começo sempre com esse slide no final. Então não é o início, mas eu resolvi colocar agora. Existe um provérbio budista, como eu trabalho com cuidado paliativo, com finais de fim de vida, que é um provérbio fantástico, né? E eu aprendi também a viver uma situação ecumênica dentro dos cuidados paliativos, porque o respeito às crenças é o que predomina naquele ser humano que quer ajudar de alguma forma aqueles pacientes que estão em terminalidade. Inclusive que a gente pode depois até montar uma sequência de palestras dentro desse perfil, que eu acho que é muito legal. Esse provérbio é muito legal, porque ele diz assim: é da minha natureza envelhecer, eu não posso evitar a velhice, com todas as dificuldades, é impossível, né? Acreditando que alterações comportamentais e suicídio não estejam envolvidas, né? É da minha natureza adoecer. Eu não consigo evitar a doença. É da minha natureza morrer. Eu não consigo evitar a morte. Alguém está tendo dúvida de alguma coisa? Todas as pessoas e as coisas que eu mais amo compartilham comigo da natureza da impermanência. Eu não consigo evitar a separação. Nem material, nem social, nem... né? Os meus atos são as únicas posses verdadeiras que eu tenho e eu não posso evitar as suas consequências. Meus atos são o chão onde eu fico em pé. Então, essas reflexões fazem parte da minha vida, né? Desde que eu
descobri esse provérbio em algumas palestras que a gente participa de colegas e tudo mais, que eu acho muito legal, tá? Então nós vamos agora bater um papo rápido sobre envelhecimento na antiguidade nos tempos atuais, né? Desde que na história da humanidade, a maioria das histórias, né, que apareceram na humanidade, o envelhecimento sempre foi uma coisa desejada, muito desejada. Só que era muito difícil viver bastante, a expectativa de vida era muito curta, 25, 27, 30 e foi aumentando. E era muito raro esse envelhecimento. Por que era raro? Porque as adversidades dificilmente eram vencidas. Desde guerras até pestes, doenças incuráveis, ausência de antibiótico terapia e tudo mais. E era desejado, era tão desejado que muitas pessoas às vezes achavam que valeria a pena falar que era mais velha diante do respeito que o envelhecimento trazia. Por quê? Porque eles eram guardiões da tradição. Nós vivemos um pouco isso aí, não é verdade? A gente respeitava o avô, porque ele detinha o conhecimento, ele era o conhecedor das histórias, né? Isso era muito importante e era meio que, vamos dizer assim, fazia parte do processo evolutivo. Respeito à fragilidade. Aqueles que venciam até não eram tão frágeis do ponto de vista de doença, porque as doenças acabavam com ele. Então era muito importante, porque esse processo de respeito à fragilidade fazia com que o idoso se sentisse eterno. Uma pessoa que era, vamos dizer assim, era tão raro que ele, sentia muito bem. Outra coisa importante que mudou, né? Os idosos, nós participamos um pouco disso, né? Na nossa infância. Eles eram cuidados por sistemas multigeracionais, né? Não existia tanta urbanização ainda, né? Os locais eram mais sítios, fazendas, locais onde ainda o trabalho se localizava ali naquele local. Então era muito comum você ver no mesmo teto 2, 3 gerações vivendo. Eu mesmo acontecia. Isso era um processo que se desenvolvia naturalmente. Ou seja, eu cuido do meu filho, está subentendido que meu filho vai cuidar de mim e de um avô. Então existia sempre um filho, 2, né, acompanhando esse processo. E o idoso detinha então esse monopólio do envelhecimento, né? Muito bem. E o que está acontecendo na sociedade contemporânea, né? Com o aumento da expectativa de vida, por várias razões, que depois a gente pode até discutir, né? Os idosos começaram a encontrar dificuldades, porque o processo de velhice e enfermidade deixaram de ser compartilhada. Por quê? Porque o avanço das tecnologias, da comunicação, da internet, as novas profissões e competências, urbanizações, hoje o filho não pode cuidar. Então, às vezes, sobra o quê? Quando tem condições, que é a minoria, essas casas de repouso, as instituições de longa permanência, que já existia quando eu era jovem, né? Hoje eu já sou um idoso, e na verdade a gente sabe que hoje se abre uma casa, você põe 20, lota, você põe 30, lota, o que você abre de leito, lota. Só que lota de que jeito? O que é desenvolvido ali, né? Então isso gerou um problema. Então a gente tem grande chance de envelhecer e estarmos sós. Isso eu já posso dizer que somos nós mesmos. Eu tenho 2 filhos, percebo que a atividade que eles gerem provavelmente não vão dar tempo de cuidar de mim. Eu espero que alguém seja vamos dizer, um zelador muito bom, que possa coordenar o meu envelhecimento do lado de pessoas que saibam cuidar de mim com amor, com profissionalismo, né? Como eu tenho certeza que vocês aqui lutam por isso também. Mais cedo ou mais tarde seremos acometidos por doenças e limitações. É nesse momento que a coisa começa a pegar. Por quê? Porque antigamente o envelhecimento era o indivíduo que conseguia envelhecer era um afortunado.
Por quê? Porque as dificuldades que ele enfrentava, quem aqui quase nunca morreu? Se você começar a pensar, era um acidente que quase você bateu o carro, você atravessa a rua, passa um nego de carro, de bicicleta, de moto, fala, nossa senhora. Então, são adversidades que antigamente, né, os que sobreviviam, normalmente sobreviviam às custas de uma saúde de origem genética, que ela é importante também. Entendeu? E se o organismo dele fugisse de adversidades, de infecções, de traumas, de outras coisas que hoje são muito mais comuns, ele vivia bem. Normalmente ele envelhecia. Por isso que ele se sentia um afortunado, né? Hoje não. Hoje nós estamos com um problema sério hoje na medicina, né? É como que a gente consegue morrer? Porque os doutores não deixam você morrer. Entendeu? Mesmo que você esteja com uma doença de evolução natural que precisa acabar, como tudo na vida, os doutores não deixam você morrer. Entendeu? E a ausência de morte nesse processo gera muito sofrimento. É aquele indivíduo que tem uma doença terminal, está em fase terminal, né? E ele está num processo de falta de ar que não tem como recuperar. Você conversa com a família até aceita, mas a hora que ele chega no pronto atendimento, o doutor entuba, põe droga vasoativa, manda para UTI, pega acesso central, aí não sai do tubo, vai para traqueostomia, aí sobrevive um pouquinho, aí aspira, dá aquele mal-estar, vive sob condições muito difíceis. Né? Então hoje os cuidados paliativos também ele tem essa missão de perceber, entendeu? Porque qual é o medo que você tem de não estar fazendo nada pelo seu pai, entendeu? E hoje os cuidados paliativos vêm exatamente para dar esse contexto. Olha, tá na hora, mas olha, tá na hora, entendeu? Nós sabemos, a gente quase que tem certeza que pro lado de lá é melhor, do jeito que for. Pode ser que acabe a dor, não aconteça mais nada, pode ser que você encontre alguém, pode ser que você vá lá do lado de Jesus, pode ser que você vá lá do lado de Buda, não interessa para onde você vai, né? Mas você precisa saber que esse sofrimento tem limites, porque se eu invisto muito nesse paciente, eu não consigo tirar esse limite, ele vai sofrer até os aparelhos não segurarem mais, né? E essa área da medicina é muito bonita, porque a gente consegue dar um padrão de morte com muita qualidade, né? Existe um livro que você já deve ter ouvido falar, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro que vale a pena ler, muito facinho, você lê numa sentada, 2 dias você consegue ler, né? É de uma escritora, Ana Cláudia Quintana, que eu admiro muito. A minha formação de cuidados paliativos foi com ela em 2018. E é um livro que, assim, muito fantástico, né? De histórias. Tem também outro livro dela, Histórias Lindas de Morrer, que é muito legal. E isso muda o nosso contexto. Isso coloca a gente numa condição de uma avaliação muito profunda a respeito do processo. Por quê? Porque envelhecer saudável, que é o nosso contexto hoje aqui, é preservar a minha autonomia e minha independência. O que é autonomia? Autonomia, eu quero fazer xixi. O que é minha independência? Eu levanto e vou ao banheiro. Entendeu? Eu posso ter independência, mas ficar sem autonomia. Eu levanto e faço xixi na cozinha. Entendeu? Ligo o fogão e deixo pegar fogo em tudo. Né? E independência. Minha cabeça está ótima, mas eu sofri AVC, ou por conta de uma doença degenerativa ou uma doença metabólica, eu precisei amputar a perna. E eu não consigo me mover porque prótese é caro e eu não consigo colocar prótese. Então a gente precisa ter esse olhar também importante. Nós sabemos hoje que o enfrentamento da morte, né, é muito importante. Olha, gente, falar de morte não é falar de coisa triste. Falar de morte é falar de coisa alegre, entendeu? Por quê que é falar de coisa alegre? Porque nós sabemos que menos da metade das pessoas ainda não conseguem
estar de paz com o seu sagrado. Aqui era a religião, eu resolvi mudar. Coloquei sagrado, por quê? Pelo respeito a todas as religiões, né? Então, a gente não pode menosprezar essa ideia de que a morte faz parte do processo. Você tem certeza que você não vai morrer um dia? Alguém aqui acha que não vai morrer um dia? Pode até dizer que fisicamente sim, mas espiritualmente não. Cada um tem a sua história. Mas nós vamos morrer. E passaremos pelo nosso Calvário. Até Jesus teve o Calvário dele, sendo santo, como a gente sabe que foi. Mas o mais importante nesse processo é a ajuda que eu vou ter. Porque Jesus foi muito ajudado. Se você prestar atenção, tinha um que chegava lá e queria ajudar a carregar a cruz. Tinha um que enxugava a testa dele. Tinha um que dava água para ele, para facilitar esse processo, né? Então, hoje, a nossa preocupação não é morrer. Hoje nós vamos fazer uma vivência conversando sobre esses aspectos, né? Não é morrer, é como eu vou morrer. E eu digo para muitas pessoas quando eu, às vezes, envolvo alguma atividade, e vou falar para as pessoas lá, como é que você gostaria de morrer? Você já pensou? Você já pensou como você gostaria de morrer? Se você não sabe, eu te ensino. Você sabe como é que você gostaria de morrer? Como? Parar de respirar, sabe? De repente, mas que humilde. Você queria ter um infarto e cair duro, mas que humildade. Dormindo, mas que humildade. Não quer sofrer? Mas Jesus sofreu, você não quer sofrer nada. Quer acordar morto, como diz um deputado aí, né? Aquele deitou, acordou morto, entendeu? Então, a gente ensina as pessoas. Quando alguém perguntar como você quer morrer, você diz, sem sofrimento. Sem sofrimento. Que tenha alguém iluminado que possa dar conforto nesse processo. E a gente faz muito isso com pessoas que sabem que vão morrer e que têm menos de 1, 2, 3, 4 dias de vida. A gente conversa, quando ele aceita discutir sobre o assunto, como que ele gostaria que fizesse. Doutor, se eu tiver falta de ar, o senhor me ceda. Doutor, se eu tiver isso, por favor, o senhor vê que a coisa não vai. Então, essa parte é muito legal. As pessoas têm hábito de dizer, não quero falar sobre isso, futuro a Deus pertence. O que é o futuro a Deus pertence? Eu estou empurrando as coisas para um futuro sombrio e ele vai chegar. E quando ele chegar, gente, ninguém morre por ninguém. Eu posso até te ajudar a morrer, mas eu sei que vai morrer não sou eu. Deu para entender? Essa ideia, esse contexto é muito importante. Porque isso faz com que nós nos preparemos para morrer? Não. Para aproveitar a vida da melhor forma que existe. Momento a momento. Por que eu estou preocupado em antecipar minha aposentadoria? Se eu tenho 30 anos, quando eu me aposentar, não é assim? Quando eu me aposentar, gente do céu, vou viver viajando. Até parece que eu vou aposentar com saúde e com dinheiro. Não é verdade? É difícil aposentar com saúde e com dinheiro. É complicado, né? Então vamos viver cada momento de modo intenso e único. Dentro desse processo eu vou ter tristeza, raiva, desânimo, vontade de morrer, vontade de matar. A gente tem tudo isso. Mas essas frases não podem ficar jogadas ao alento. Isso é importante que a gente... E o mais importante do envelhecimento saudável, a gente tem que ter um olhar para as dimensões. Os cuidados paliativos fazem isso. Ninguém quer entrar em cuidado paliativo. Existe ainda uma situação muito mística, né? Uma situação muito preconceituosa sobre cuidados paliativos. E quando você fala para o indivíduo, olha, acho que seu pai precisa entrar em cuidados paliativos. Pelo amor de Deus, o senhor está louco da cabeça, eu não admito. E o cuidado paliativo é um olhar multidimensional para aquele indivíduo que está vivendo um sofrimento de uma doença que com certeza vai ser a responsável por desligamento dele
desse processo de morte. Vai ser esse processo de finitude. Doenças incuráveis, né? Então a gente tem que olhar sempre para a dimensão física, que depois eu vou explicar rapidamente, sem tomar muito tempo de vocês, né? São cuidados com o corpo físico. Todo mundo sabe. Atividade física faz bem ou faz mal? Faz bem. Depende. Sempre faz bem, sobre orientação. Entendeu? Tem uma senhora lá que foi tirada da fisioterapia, das atividades, por 3 meses. Corrida. Vários trabalhos mostraram. Atleta. É difícil atleta viver muito. Vive quando para cedo. E tem uma mordomia de vida maravilhosa. Com todos os cuidados possíveis, que não é a maioria. Então, essa dimensão física, nós precisamos trabalhar o corpo físico. Dimensão psicológica, esse é outro fato importante. O que nós estamos vendo hoje? Síndrome de burnout, vocês já ouviram falar. Excesso de trabalho. Por que excesso de trabalho? Porque se eu der mais um plantão de 12 horas, eu consigo ganhar um dinheirinho para comprar uma coisa material ou às vezes para subsistência. Eu sou obrigado a trabalhar, me exceder. Entendeu? E gente, eu falo tudo isso, olha, Deus está vendo. Eu participo junto com vocês dessas dificuldades. Isso são entraves que a gente é testado ao longo da nossa vida. E a gente precisa aprender a driblar e ver o que é mais importante, o que é mais interessante. Porque depois que você fica doente, às vezes a gente gasta mais para tratar do que se a gente deixar de ganhar aquele valor. Dimensão social. Várias pesquisas mostraram que nonagenários, milionários, ou que viviam sob uma condição muito boa de vida, com nonagenários de periferia, que tinham todas as dificuldades, a relação de benefício entre eles maior não era o problema financeiro, eram as relações humanas. Entendeu? Aquele idoso, com ou sem dinheiro, que vivia sob um processo de relacionamento, como o que vocês fazem aqui, por exemplo. Entendeu? Com certeza ninguém aqui é milionário. Né? Só se os doutor for, né? Então, na verdade, esse contexto é muito legal, é muito importante. A gente se relacionar é fazer isso, entendeu? É palestra, é atividade física juntos, é conversar, é brigar, é discutir problemas que eu estou passando com você para ver se você me ajuda. Tudo isso mostrou-se que é muito interessante. Dimensão familiar. Quantas pessoas viveram anos a fios brigados? Filhos, pais. É lindo, sabia? É lindo. Porque quando o pai vai morrer, o filho vem pedir perdão. Olha que coisa. Já cansei de ver isso. O filho vem e fala: pai, me perdoa, pai. Eu não devia ter feito tudo que eu fiz para o senhor. Entendeu? Então, mostrando que pais e filhos, antes desse processo de desligamento, que é fundamental, você precisa fazer uma limpeza da sua consciência, né? E perdoar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão também, né? Ó, tá acabando, hein, gente? Dimensão espiritual. O sagrado. Vocês viram que 40% das pessoas ainda têm dificuldade. Para nós que trabalhamos com cuidados paliativos, não interessa se o indivíduo é budista. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês muito interessante. Quando eu trabalhei, que eu fui num hospice. Hospice é um hospital especializado para pacientes que têm menos que 6 meses de vida. Eles se internam lá. Na Bahia eu fui. Tem em São Paulo, tem. Ribeirão não sei se tem ainda, acho que não tem. E esses pacientes vão e ficam esperando acabar a vida. Entendeu? E esses hóspices, eles dão esses preparos que vocês estão fazendo aqui, trazendo profissionais de vários setores da religiosidade, de várias crenças. E eu assisti uma palestra, mas palestra, gente, olha,
vamos falar, né? No catolicismo, Papa Francisco, pelo amor de Deus, né? É um anjo, um espírito de luz. Fala a verdade. Às vezes vai ter contra ideações do próprio catolicismo que vem de longas datas. E mais, nós temos que aprender a diferenciar o que é religião, o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Religião é a crença que eu tenho. Eu sou católico de formação. Gosto muito de alguns aspectos da espiritualidade. Aprendi a gostar alguns aspectos de uma igreja que chama Messiânicas do Brasil. Também lá que eu aprendi, entendeu? Então, eu sempre brinco que às vezes eu não sou ecumênico. Eu sou católico de formação, vou na missa praticamente todo domingo. Então, religião é aquela crença que eu acredito. Religiosidade é a forma como eu participo dessa crença. Eu vou à igreja, eu vou ao culto, eu dou palestras de religiosidade. O que vocês fazem aqui dentro do setor de catolicismo? Tem até uma igreja linda. Nossa Senhora, a igreja bate em todos os outros setores daqui. A igreja parece que é uma nobreza, desde o piso, tamanho, né, conforto, tudo isso. É muito bacana isso aí. Isso tem que ser preservado. E espiritualidade é aquilo, é a forma que eu trabalho, aquilo que eu enfrento de difícil. É a forma como eu tenho enfrentamento, não é das coisas fáceis, é das coisas difíceis. E aí que entra o perdão. Entendeu? Eu aprendi uma frase muito bonita numa época da minha vida que eu estava muito conflituoso na faculdade. Quem perdoa está desobrigado de sentir ódio. Gente, quando eu brigo com você e eu te perdoo, eu não quero saber se você aceitou ou não. Eu não quero saber se você está feliz com o meu perdão. Eu quero saber que eu estou confortável, estou confortado com essa situação, porque eu perdoei, entendeu? Mas ela não aceitou, mas ela não tem que aceitar, porque o perdão é pessoal, é individual, é uma ação direta para você, não tem nada a ver com o outro, entendeu? Você pode até falar para ele, não tem importância, mas eu te perdoo e gosto de você. Mas você some da minha vida. Ok, esse problema não é mais meu, é um problema dela. Então isso é muito importante. E hoje, espiritualidade não tem nada a ver com religião, gente. Nós podemos estar com espiritualidade voltada para todas as religiões, que é a forma como eu encaro. Quem que não fala que o perdão faz bem? Qual religião que não fala que o perdão faz bem? Todas falam que o perdão faz bem. Então, a espiritualidade é uma coisa muito legal, porque é a forma com que eu encaro as dificuldades, como eu trabalho essas dimensões que mexem com o meu interior. Então, toda vez que eu chego em casa com dificuldades, merece uma reflexão para ver onde eu posso encontrar aquilo que vai me trazer mais benefício. Muito bem. Como que é seu nome mesmo? Adelino. Adelino, tá vendo aquela cruz ali? Tá vendo? É uma cruz, não é? Põe o óculos para você ver a cruz. Sabe por quê? Sabe por que eu queria que você visse aquela cruz estilizada? É o dia da sua morte. Legal, não acha? Um dia chega. Muito bem. Um dia chega. É o seu também. Aquele dia lá. Por que eu coloco essa linha do tempo? Porque eu acho que essa ideia é muito legal. O limite biológico da vida é 100 anos. Ali não está escrito 100 anos. O século XX para o século XXI foi marcado por mudanças radicais na expectativa de vida. Gente, antigamente se vivia 25, 27, 30, ia para batalha, para guerra, pestes, doenças infecciosas, pneumonias. Hoje, é o que eu te falei, o problema não está em morrer, está em não morrer. Entendeu? Porque hoje a tecnologia médica, ela faz o indivíduo viver até quando ele já está morto, mas o coração fica batendo. Então nós estamos vivendo 70, 80 anos. Mas por que eu coloco essa linha do tempo? Eu acho legal. Porque se você estiver no dia da sua morte, amanhã,
nós vamos lamentar muito. Desculpa perguntar, quantos anos você tem? Meu. Mais novo que eu. Então, se você morrer aqui, nós vamos lamentar, porque você nem atingiu a expectativa de vida que você tem, entendeu? Por várias razões, né? A gente vai lamentar, mas não posso dizer que você sofreu, do ponto de vista médico, clínico, para morrer, entendeu? Mas você pode ter um AVC hoje e morrer amanhã, olha que legal. Mas você pode ter um AVC aqui, ó, e a gente te carregar com uma qualidade de vida muito limitada, muito ruim, até aqui. Então a medicina hoje, ela se preocupa em pegar essa linha do tempo e orientar você a chegar muito bem até aqui. Entendeu? Não interessa que é 80, 90, 100, 40, a gente lamenta 40. Mas a partir de 70 anos, eu brinco lá no tênis, não brinco? Eu falo, olha, dos 60 aos 70, aproveita, curte bastante. Dos 70 aos 80, despede. Entendeu? Como se você estivesse de férias, faltando, você foi viajar para o exterior, um mês. Na última semana, você quer aproveitar, porque você sabe que não é fácil. Então, dos 60 aos 70, aproveita. Dos 70 aos 80, despede. Por quê? Porque dos 80 para frente, tudo pode acontecer. É um atravessar de rua um pouco mais descoordenado, é um câncer que aparece, é um AVC que aparece, e eu perco muitos pacientes. Recentemente perdi um idoso de 93 anos que estava bem, tinha um problema de pulmão, tinha algumas comorbidades, fez um AVC, entendeu? Foi para a UTI, ficou um dia, veio para a enfermaria, queria ir embora, a família pressionando para ir embora, ele foi embora, e em casa ele aspirou. Entendeu? Embora o AVC não tenha tirado a consciência dele, 93 anos, ele aspirou, fez uma pneumonia aspirativas, foi de novo para a UTI, e eu fui na UTI e pedi para que ele viesse para o quarto, para que a gente fizesse todo o processo de ação médica sem abandonar, mas respeitando a doença natural. Se o antibiótico e ele tiver condições de resolver, muito bem. Se não tiver, a gente lava a mão. Paciência. A gente ceda se precisar. Em cuidado paliativo, menos de 3% das pessoas são sedadas. A gente tira a dor e tira o desconforto respiratório através de drogas hoje, super bem conceituadas, morfina, por exemplo, né, que ainda existe. Ai, doutor, mas já vai entrar com morfina? Sente dor. Morfina tira dor, então não quer entrar com morfina, sente dor. Então a nossa ideia em medicina é fazer exatamente isso. Tá certo? Prevenção. Como é que a gente faz prevenção primária? Evitando doença. Desde controle de situações que você encontra no exame básico, clínico, né? Esses indivíduos que morrem jogando futebol, muitos deles vocês não sabem, muitos deles já têm cardiopatia. Só que eles não aceitam, porque estão ganhando dinheiro e brilhando muito. Entendeu? Mas muitos não aceitam. Antigamente morria porque não se estudava. Hoje a legislação obriga que eles sejam bem estudados, com eco, com tudo. Então quando você vai encontrando situações de risco, você vai trabalhando esse indivíduo ao longo do tempo para que ele se proteja contra complicações futuras. Prevenção primária, evitar doenças. Vacinação também. Quem não recebeu vacinação da Covid aqui? Tem gente que defende a ideia, e eu não vou vacinar e não tomo vacina, mas eu respeito, qual o problema? Não tem, gente, cada um faz o que quer. A gente precisa aprender a respeitar. Não, se você não parar de fumar, você não pisa mais no meu consultório. Eu, quando estava em formação, no 5º ano de medicina, eu vi um profissional clínico dando aula para nós falar isso. Nessa época, eu já tinha ideia de que esse cara é louco. Porque isso não se faz.
A gente precisa aprender a respeitar o desejo das pessoas. A minha obrigação é dizer o que vai acontecer com ele, mas não fazer críticas. Dar colo para esse processo. Porque as pessoas que fumam, o Maurício já fumou. Muito difícil. Largou agora, Maurício? Faz tempo, é. Mas eu sou da época que eu sei fumar, porque eu sou muito velho. E só de tênis nós temos mais 35 anos, Tem boa memória. Boa memória. Depende, viu? Às vezes eu dou umas falhadas. Então, na verdade, o Maurício experienciou muito. Entendeu? Mas, por exemplo, nós temos as estatísticas mostrando que quem fuma tem só 30 a 40 vezes chance de desenvolver mais câncer de pulmão. Eu me preocupo muito com os meus colegas. Pergunta se eu fumo. Pergunta. Fumo, de terça-feira. Eu fumo de terça-feira. O Maurício também voltou a fumar. De terça-feira ele fuma. Porque a gente senta num grupo de roda onde tem 2, 3, 4 que fumam. Então, infelizmente, eu fumo. E cachimbo ainda. E charuto. E olha, eu fumo das 8 à meia-noite, às 11 horas, 10h30. Quando eu vou mais cedo embora, eu fumo menos. A gente fuma, porque eles não tiram o cigarro da boca. Eu me preocupo muito com eles. São jovens, 60, 65 anos. Mas chega. Eu sou dono dos meus atos. E vou responder por eles. Muita sorte se não complicarem. Mas eu me preocupo. Então, prevenção secundária é aquela avaliação médica que eu faço. Doutor, tá tudo bem comigo? Eu vim aqui para o senhor dar uma olhada. Então, eu faço diagnósticos precoces. Se o indivíduo fuma, eu faço um raio-x de tórax, porque às vezes eu pego um tumorzinho ali, que ele opera e cura a doença. Entendeu? Ele tem uma dor no rim, a gente faz um ultrassom, faz uma tomografia, para tentar pegar precocemente. O mais importante são as doenças cardiovasculares. A gente pede um teste de esteira, entendeu? Ah, doutor, eu peço um ecostress, onde eu vejo a estrutura do coração, onde eu vejo a parte dinâmica do coração batendo, e onde eu, junto com a estrutura e o batimento, eu sei se as paredes estão batendo, se o fluxo de sangue que está indo pelas coronárias tá bom. Ele pode até fazer o exame, já aconteceu isso, né? Nossa, foi no cardiologista semana passada, ele falou que estava tudo bem e morreu. Isso pode acontecer. Né? Mas é muito raro você, de um exame desse, falar para o cara que ele está com um problema. Então você alivia essa tensão. Isso então é uma prevenção secundária. E a prevenção terciária, ela é muito importante, porque a prevenção terciária, ela faz com que você trabalhe aquela situação que pode acontecer de novo. Então a gente quer evitar recidiva de doença. Por quê? Porque a gente sabe que diabetes, coronariopatia são controlados, não são curados. São controlados. Então, é muito importante o cara que infartou saber de como é que estão os seus parâmetros de colesterol, triglicerídeos, está fazendo atividade física, não está fazendo. O que é importante você conduzir nesse paciente? Porque você consegue evitar que ele reinfarte. Porque ele acha que vai para o ponte de safena e nunca mais vai ter problema. Isso a gente sabe que não é real. Por que eu faço prevenção? Para poupar reservas de função. Ou você acha que vai ficar bonitinho assim, respirando normal, com o coraçãozinho bonitinho, até 80, 90 anos? Entendeu? Quando você consome as suas reservas de função, independente da idade, você vai pagar por isso. Se eu soubesse que fosse morrer de avião, mandar você fumar rápido, fosse morrer daqui 10 anos, pode fumar à vontade, pode usar droga, pode fazer o que você quiser, pode beber, entendeu? Porque você ainda tem organismo para suportar. Você tem reserva de função para suportar. E nós, poupando reserva de função, como eu vejo pacientes que fumaram muitos anos e que têm tendência a desenvolver doenças pulmonares, desenvolvem doenças e ele é super ativo, mas não dá conta mais. Tem que andar às vezes com oxigênio. Entendeu? E isso é muito triste, porque você fala... Aí eles falam, né? Ai, doutor, se eu soubesse. Ai, doutor, se eu soubesse. Gente, trabalhar esses conceitos
são essas adversidades difíceis que a vida nos proporciona, que a gente, para envelhecer bem, tem que vencer, entendeu? E a gente sempre tenta dar suporte. Não é fácil. Eu sempre brinco que parar de fumar é tão importante que você deveria colocar o cigarro num caixãozinho pequenininho, ficar a noite inteira chorando, como se fosse um ente querido, né? Que às vezes é até mais, né? A gente chora mais de parar de fumar do que quando o ente morre, né? E depois enterrar, porque isso vai trazer uma reserva muito grande. O cigarro acaba com a reserva. E se eu correr o risco de ser um afortunado e viver muito, eu vou pagar as consequências. Envelhecimento. Nós sabemos que dos 0 aos 20 anos nós estamos em fase de crescimento. Dos 20 aos 30, manutenção. Jovens, atletas, dificilmente superam os de 30. Antes de 30 supera, mas depois dos 30 eles não superam mais aqueles mais jovens. E aí você começa a ter uma descendência, e como eu disse, dos 80 aos 90 é queda livre. Ou seja, precisamos estar preparados, entendeu? Poeta era muito assim, né? Eles não acreditavam em Deus. Morriam por volta de 40 anos, são alguns séculos atrás aí. E todos eles viravam religiosos no final. Eu não sei se vocês, quando estudaram, se observaram isso aí. Por quê? Porque você precisa qualificar o seu sagrado. Nesse momento não tem jeito, gente. Nesse momento é a fé mesmo que vai te estruturar mais que qualquer outro colo, né? Então, se a gente está estruturado na fé, é incrível como pessoas morrem com tranquilidade. A gente não acredita, a gente aprende muito com isso. É incrível. E outros, por favor, doutor, não me deixa morrer. Não me deixa morrer, doutor, não me deixa morrer. Não me deixa morrer. Eu não falo, né? Não tem jeito, você vai morrer. Mas eu tento, de alguma forma, dar um colo, que às vezes é a presença física só, às vezes é um tato, né? Às vezes é um olhar. A gente sabe que quando a gente se comunica, a comunicação verbal, ela é 1/3 da nossa comunicação. O mais importante é a não verbal. Eu posso estar falando para vocês verbalmente, mas não estou não verbalmente dizendo aquilo que eu quero dizer. Então isso é muito importante a gente saber, para que a gente possa dar seguimento. Essas fases são determinantes da saúde do idoso. As perdas serão maiores com o avançar da idade, evidentemente, e associadas a doenças comuns nessa idade também, né? Principais doenças cardiovasculares, estou no final, mais 5 minutos. Acidente vascular cerebral, muito comum no idoso. Por N razões, não é só colesterol não. Placas de gorduras que vão se formando. Você faz um Doppler, fluxo perfeito, mas tem placas. Você vai, o Eduardo, né, tinha 90% de obstrução, fuma que não condenado. E colocou um stent aqui, entendeu? Mas é um paciente que tem placas na outra também. Não tem placa suficiente para você dilatar com stent, mas podem soltar às vezes micro pedaços dessa placa e fazer AVC. O infarto agudo do miocárdio ainda é uma doença que acomete bastante o mundo, né? Principalmente os países. Ciência cardíaca congestiva. Isso aqui, gente, cada tema desse, arritmias, hipertrofias que a gente vê pelo ecocardiograma, ciência renal crônica, hoje o indivíduo vive muito. E o que ele faz quando tem dor? Xuxa. Remédio. Que tipo? Anti-inflamatório. Né? Ele já tem um déficit renal pela própria idade, o anti-inflamatório acaba de detonar. Eu já vi pacientes com 15 dias de anti-inflamatório por problema de coluna entrar em insuficiência renal e ir para a diálise. Então, no meu consultório é proscrito o anti-inflamatório para idoso. Eu não dou. Eu também não tenho hábito de tomar não, porque eu já dou velho, né? Quando eu tenho dor, eu tenho opções, gente. Ah, doutor, mas é o diclofenaco que tira a minha dor. Eu falo, não é não, vamos conversar. Nós temos várias opções, até opioides, derivados de morfina, que não trazem nenhum tipo de efeito de risco breve, futuro. Então, pode ser usado.
Insuficiências arteriais e venosas, diabético, né? Dislipidemia, que perde em pé diabético, né? Nunca deram bola, por quê? Porque glicemia de 200, gente, não causa nada. Um pouquinho mais de ir no banheiro fazer xixi só. O resto, não causa nada. Quando começa a causar, não adianta procurar médico e ir atrás. Não adianta fazer uso de insulina. O que estragou, estragou. Gente, isso faz parte da vida, não tem problema. Embolias arteriais e venosas, né? O indivíduo faz uma TVP, é idoso, já não sai, não anda da casa, então ele acaba tendo problemas. E edema agudo de pulmão são doenças, né? Que são causadas. Quais são os fatores de risco? Acho que é o último slide. Quais são os fatores de risco que ocasionam essas doenças? Idade, sexo e hereditariedade. Esses 3 fatores, gente, medicamente falando, eu não consigo tratar. Não adianta a pessoa fazer botox, não adianta esticar a pele, fazer plástica, porque o que está por dentro, está por dentro. Ela consegue enganar o que está por fora, que é uma outra coisa que é contra o envelhecimento. A pessoa não aceita. Eu acho legal tirar uma mancha, passar filtro solar, né? Situações especiais, se a pessoa tem um déficit muito importante, fazer uma correção. Eu não sou contra isso. Mas o que a gente vê, meninas novas dessa idade, é lipo, e puxa aqui, faz botox aqui, botox ali. A minha filha mesmo, né, tem 29 anos, maravilhosa, você conhece, né? E vem pra cá, ela mora em Portugal, estudou lá e vive lá. E ela simplesmente vem pra cá, a Cassinha fala, não, você precisa fazer um botoxinho aqui. Eu falo, nem me pergunta isso, porque eu sou contra, entendeu? Porque até parece que o botox vai mudar tanto assim, né? Ai, agora eu sorrindo, ó, e não enruga a testa. Grande, eu fico olhando a testa dela o dia inteiro, apesar de que mulher olha, né? Então, esses 3 fatores eu não consigo mexer, né? O resto, pressão alta, isso daria uma palestra especial. Diabetes, daria outra palestra. Tabagismo, outra. Colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, estresse, já conversamos sobre isso. Obesidade, alcoolismo, vocês também trabalham com isso. Sedentarismo, falta de atividade física, muito importante. Alimentação, sono, desenvolvimento humano, também batemos um papo sobre isso, a importância disso que vocês fazem aqui, né? O grau de escolaridade é fundamental, fatores sociodemográficos e fatores psicológicos. Mas, doutor, se eu fizer essas, eu sou médico e por isso eu não vou ficar demente? Não, vai sim, vai ficar demente. Mas quando você tem uma elasticidade nos conhecimentos, essa doença começa há muitos anos, 15, 16 anos antes de manifestar sintoma. Então, se você tem uma elasticidade, tanto física, para atividade física, para ter limitação, quanto mental, é importante. Então, desenvolver atividades que gerem conhecimento, estudo, isso sempre é importante. Religião, discutimos já a importância, né, as diferenças. E é isso aí. Agradeço vocês aí pela oportunidade e estou à disposição para se vocês quiserem discutir algo que esteja de dúvidas.